Boa noite, igreja, graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade, por mais este sábado que Ele preparou para que a gente pudesse se reunir e compartilhar um pouco mais da nossa visão, do nosso perfil como igreja. Nós começamos na semana passada falando um pouco mais sobre as nossas características, características essas que nos definem como igreja, como Calvary Peruíbe. Você deve lembrar que no sábado passado nós falamos sobre a história da Calvary. Eu fiz um resumo, vamos dizer assim, o resumo dos resumos, né, falando um pouco sobre a história da Calvary, falando sobre o pastor Chuck, que é o fundador da Calvary Chapel. A igreja começou na década de 60 e o movimento hippie surgiu nessa mesma época, na década de 60 também. E o pastor Chuck, liderado pelo Senhor, ele começou a ministrar para esses hippies e milhares deles começaram a se converter. Nós vimos milhares de jovens se rendendo a Cristo, se batizando, né, descendo as águas, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E o pastor Chuck é considerado o pai, vamos dizer assim, do movimento, né, desse movimento de Jesus, como ficou conhecido. Nós falamos, inclusive, de um filme que saiu agora em 2023, que fala um pouco também, que mostra um pouco da história, né, do início da Calvary Chapel. Nós assistimos aqui há uns meses atrás, e nós vamos assistir novamente esse vídeo, esse filme, na verdade. É um filme muito legal, não é um documentário, é um filme mesmo. Se você puder, tiver essa chance de assistir, estava em algumas plataformas até um tempo atrás, eu creio que ainda está em algumas plataformas. Você pode estar assistindo também, Jesus Movement, né, o título em inglês, e a tradução ficou como O Movimento de Jesus em português. Nós falamos sobre o perfil da Calvary Chapel, ou os distintivos, como nós podemos chamar também, aquilo que nos distingue, né, as nossas características como igreja. O nosso perfil nos ajuda a entender a nossa posição no corpo de Cristo. Nós não somos parte de uma denominação, eu expliquei o que isso quer dizer. Geralmente uma denominação, ela tem uma igreja sede, né? Ela está ligada a essa igreja sede, ela presta contas diretamente a essa igreja sede. Há outras igrejas com o mesmo nome, né? Como uma espécie de filial, as outras igrejas, as menores, estão ligadas no aspecto organizacional. Elas precisam prestar contas, inclusive, para essa igreja sede, precisam mandar parte das suas ofertas, dos seus dízimos para essa igreja sede. E eu expliquei que a Calvary não funciona assim. Eu mencionei que nós não nos enquadramos na categoria de uma denominação, porque nós não estamos ligados a uma igreja sede. Embora as Calvaries estejam ligadas, né, nós estamos todos conectados e nós estamos juntos servindo a Deus, no mesmo direcionamento do ensino da palavra, mas nós temos essa liberdade do Senhor de podermos, de acordo com o local que você está, você receber diretamente do Senhor essa direção. Nós falamos também sobre o modelo de Deus para a igreja, que é encontrado no livro de Atos. Nós olhamos para o livro de Atos e encontramos o tipo de igreja que o Senhor quer, que é uma igreja liderada pelo Espírito Santo. Nós não queremos ser uma igreja que faz muitas coisas, que tem muitas atividades, mas que faz na sua própria força. Eu até falei isso na semana passada, no sábado. Eu usei aquele exemplo, né, de uma galinha que você corta a cabeça e ela continua ainda andando. Né? Ela está ali, ela continua, mesmo sem a direção, né, sem o comando, ela continua ainda se movimentando. E para nós, da mesma forma, se uma igreja ela não for liderada pelo Espírito Santo, ela pode até fazer muitas coisas, muitas atividades, muitos eventos, mas ela não tem essa direção, ela não é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então nós queremos ser completamente guiados e dependentes do Espírito. Nós queremos entender o propósito de Deus nas nossas vidas, como nós podemos funcionar como membros no corpo de Cristo, como podemos expressar e utilizar os dons do Espírito Santo de forma a abençoar os nossos irmãos e edificar o corpo de Cristo, sermos úteis, né, no propósito que Deus tem para nós e acertarmos os alvos que Deus tem também para nós. Então é por isso que nós estamos compartilhando sobre o perfil
né, sobre o nosso perfil, sobre a nossa visão, as características que nos definem como movimento de Deus, como ferramenta de Deus para alcançar vidas. Isso nos ajuda a entender o porquê nós não nos unimos à igreja, por exemplo, da esquina, nós não fazemos o que eles fazem, ou não somos uma denominação, né, ou não somos uma presbiteriana, ou não somos uma batista. Nós cremos que Deus ama todas as igrejas, eu quero deixar isso muito claro, que tem igreja para todos os gostos hoje em dia. Cremos que Deus, Ele se manifesta e usa quem Ele quer e como Ele quer. Mas nós entendemos claramente o propósito de Deus, o propósito que Ele tem para nós, como corpo dEle. Amém? Então é isso que nós queremos, que você tenha o conhecimento e seja abençoado por isso. Nós falamos sobre a centralidade de Jesus nas nossas reuniões, seja na palavra, seja no louvor, seja no ministério infantil, nos dízimos, nas ofertas. Nós procuramos sempre colocar Jesus como o centro de todas as coisas. Por isso que nós fazemos sempre aquela pergunta em tudo que nós fazemos, seja no ministério, aqui na igreja, ou na nossa vida pessoal também. Nós fazemos essa pergunta: o que vai engrandecer mais o nome de Deus? Isso é muito importante para nós termos isso muito claro conosco e fazermos sempre essa pergunta: será que isso vai glorificar o nome de Deus, ou é algo simplesmente que nós queremos fazer porque queremos fazer? A nossa motivação, ela precisa ser sempre o amor. Se nós tivermos qualquer outra motivação que não seja o amor, nós vamos nos frustrar. Se você estiver fazendo alguma coisa na sua própria força, ou de repente para alguém que não seja o Senhor, você vai acabar se frustrando. Então, nós falamos sobre o perfil da Calvary Chapel, né, na semana passada, nós falamos sobre o modelo de Deus para a igreja e a centralidade em Jesus Cristo. Hoje, nós falaremos sobre o poder do Espírito Santo, a supremacia do amor e graça sobre graça. Então, vamos começar a falar sobre o poder do Espírito Santo. E nós vamos falar a princípio sobre aquilo que está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas antes eu quero orar rapidamente, antes de nós começarmos essa noite, eu quero pedir para você fechar os teus olhos comigo para a gente orar. Pai querido, nós pedimos essa noite, Pai, a Tua direção. Pedimos, Senhor Jesus, para que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Continue nos direcionando para que nós possamos ser uma igreja que vive, Senhor, dependendo de Ti em tudo aquilo que nós fizermos. Nós não queremos realizar, Senhor, tantas obras, ó Pai, e fazermos tantas coisas nas nossas próprias forças. Mas nós queremos, ó Deus, que tudo aquilo que nós fizermos, Senhor, seja para glorificar o Teu santo nome. Pai, continua nos revelando, Pai, a Tua palavra, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós queremos engrandecer a Tua majestade, Senhor. Teu Espírito Santo, que é o inspirador, Senhor, da Tua palavra, que possa nos inspirar nesse momento. Compreendermos aquilo que Tu tens para nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, o poder do Espírito Santo, Atos 1:8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a promessa de Deus. Essa é uma característica muito importante que nós temos aqui na Calvary como igreja, que é a nossa posição em relação ao relacionamento com o Espírito Santo. Então nós cremos que as Escrituras, que a Bíblia nos revela 3 tipos de relacionamento com o Espírito. Primeiro, ao lado do homem. O Espírito Santo ele vem ao lado do homem. Depois dentro do cristão. E por fim, em terceiro lugar, sobre o cristão. Nós cremos que o Espírito Santo está ao lado do ser humano para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. É o que diz João 16, de 8 a 11. Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então nós cremos que, a partir do momento que o ser humano ele é convicto em seu coração, que ele entende a sua necessidade de Jesus, e ele se rende a Jesus como o Senhor, ele reconhece o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo ele passa a habitar dentro do ser humano. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então nós cremos que a Bíblia fala também de um terceiro relacionamento com o Espírito Santo, que marca a vida do cristão, que é o transbordar do Espírito Santo, sobre a vida do cristão. Algumas pessoas têm problemas com a terminologia, né, dessa experiência, desse relacionamento com o Espírito Santo. Nós podemos chamar como quisermos essa experiência com o Espírito Santo. A Bíblia fala sobre ser cheio do Espírito, ou transbordar do Espírito, ou o batismo com o Espírito Santo, e isso é uma promessa bíblica. Mas o mais importante é você poder ter essa experiência. Nós cremos que esse transbordar é estar inundado com o Espírito Santo de Deus. A igreja primitiva ela experimentou isso. Homens durante toda a história experimentaram também isso. E nós podemos experimentar isso também nos dias de hoje. Isso é maravilhoso. Isso é uma grande bênção. É a forma que Deus nos dá poder para sermos suas testemunhas, para falarmos a sua mensagem, a mensagem de transformação, de salvação, as boas novas do Evangelho, para que a gente possa amar, para que a gente possa amar com o poder de Deus, para que a gente possa perdoar as pessoas, para que a gente possa viver como família, como comunidade, poder ser testemunhas, como diz aqui o versículo. Deus nos dá poder através do seu Espírito Santo para nós sermos testemunhas dele, para pregarmos o Evangelho a toda criatura. Esse transbordar do Espírito Santo nos ajuda a cumprir o ide de Jesus e fazei discípulos. Você lembra que Jesus disse lá em Mateus 28, 19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus, ele toca o mundo através da sua igreja. É uma experiência importante, é uma experiência que está disponível a todo cristão. Eu encorajo todos nós a buscarmos cada vez mais ser cheios do Espírito Santo. É uma experiência que é para todo cristão, está disponível a todos. Ou seja, é para todo o que crê. É para todo aquele que já tem o Espírito Santo habitando dentro do seu coração. É uma pena que muitos, infelizmente, acabam não desfrutando dessa bênção, dessa graça, experimentando isso, esse poder. Infelizmente, não desfrutam dessa graça, desse poder, dessa promessa, simplesmente por se fechar, por não acreditar que essa promessa do Senhor está disponível para nós ainda nos dias de hoje, por não crer nessa promessa. Então nós vamos mergulhar um pouco em alguns versículos que falam dessas três experiências. E eu quero falar primeiro do testemunho do Espírito ao lado do homem. Eu quero começar lendo aqui João 16, de 8 a 11, que diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Quando fala aqui que ele convence do pecado, ele está nos falando, você é pecador. Você não tem como chegar ao céu sozinho. Você precisa de ajuda, você precisa de um Salvador. Então se renda. Renda-se a Jesus. Renda-se a Jesus Cristo. Reconheça que Ele é Deus. Reconheça que Ele veio nos salvar. Reconheça que na sua própria força você não pode chegar ao céu. Você não consegue pavimentar um caminho por você mesmo aos céus. Porque você é pecador. E no céu não habita pecado. Então o Espírito Santo ele nos convence de que nós precisamos entender e crer em Jesus Cristo para a nossa salvação. E fala também que ele nos convence do pecado e da justiça. E Jesus explica, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão. Mas Jesus está falando que o Espírito Santo convence da justiça. E o que tem a justiça a ver com a entrada no céu? Tudo. Porque para entrar no céu você
tem que ser justo. E Jesus, ele nos dá o exemplo que ele entra no céu mostrando que ele é o exemplo de justiça. O único exemplo de justiça aceito por Deus é o padrão de justiça de Jesus Cristo. Não há um outro padrão. Jesus é o padrão máximo de justiça. Jesus nunca pecou e por causa disso, porque ele viveu uma vida sem pecado, ele venceu a morte, e porque ele venceu a morte, ele provou que ele é Deus. Então, mostra que esse padrão para entrar no céu é muito alto. Você não pode entrar se não for por meio de Jesus, você entende? Então, o papel do Espírito é nos convencer de que nós não conseguimos por nós mesmos. A religião não pode nos levar aos céus. As tuas obras não podem te levar aos céus. Eu preciso me render a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E diz também aqui que o testemunho do Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado e está julgado. O príncipe deste mundo é Satanás. Ele é quem está governando esse mundo. Mas ele já está julgado, ele já está condenado. Então, quando você crê em Jesus, além da certeza, de que você é perdoado e está indo para o céu, você também entende que Satanás não tem mais poder sobre a sua vida. Ele não tem mais poder sobre a tua vida, porque ele já foi condenado, ele já foi julgado e condenado. O príncipe deste mundo já foi condenado lá na cruz. Então, quando você crê que Jesus Cristo morreu pelos teus pecados, você crê no testemunho que o Espírito Santo te dá a você livre, ele te dá essa liberdade, você é livre da morte, do inferno e do poder das trevas. Você entende isso? Você consegue se alegrar com isso? É algo maravilhoso. Quando a gente entende que nós somos libertos para sempre do poder das trevas. Nós, hoje, somos salvos pelo sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário por nós. Louvado seja Deus. Amém? João 14,6. O Espírito está ao lado do homem, convencendo ele, dando testemunho do Senhor. É lindo o testemunho do Espírito Santo. Então, nós partimos para o segundo relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito habitando dentro do cristão. Ele nos dá essa nova vida. Nos faz filhos de Deus. Então, nós cremos que a partir do momento que o ser humano ele é convicto no seu coração, como eu mencionei, ele é convencido de que ele necessita se render a Jesus Cristo como seu Salvador. Quando isso acontece, o Espírito Santo passa a habitar dentro do ser humano. Eu quero ler com você 1 Coríntios 6, 19 e 20, que diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, a partir do momento que recebemos Jesus, o Espírito Santo faz morada em nós. Já não pertencemos a nós mesmos, pois Ele nos comprou por um alto preço, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário em nosso favor. E nós temos ainda uma terceira experiência, que é a experiência de Atos 1,8, do Espírito sobre nós. Sobre nós. E que nós lemos ali no versículo 8. E em outras passagens também. Eu quero ler aqui também novamente Atos 1, os versículos 4 e 5, que diz assim. Essa é uma promessa de Deus, Atos 1, 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com a água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então Jesus, ele fala desse terceiro relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Aliás, é importante dizer que o Espírito Santo é Deus, amém? O Espírito Santo, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Isso não significa que ele é inferior ao Pai ou ao Filho, de maneira nenhuma, mas isso é uma questão de ordem. Nosso Deus é um Deus de ordem, e a ordem é essa: Pai, Filho e Espírito Santo. É a mesma substância, diferentes pessoas, mas o mesmo Deus, você entende? Um Deus em três pessoas. Nosso Deus, ele é trino, três pessoas. Bom, então, ao falar da promessa de ser cheio do Espírito Santo de Deus, nós podemos ler aqui em Atos 1,
4 e 5, né, essa promessa. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com a água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E lá em Atos 2, 39, Lucas escreve o que Jesus disse também. Ele disse assim: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então é uma promessa para todos que creem. Amém? Para mim, para você. Você crê nisso? Amém. Ser inundado do Espírito Santo de Deus é uma promessa, e essa promessa é para todos aqueles que creem. Isso não é apenas para os apóstolos, não é apenas para a igreja primitiva. Essa promessa ela nos capacita para testemunhar, e é o que nós lemos aqui no versículo 8 do capítulo 1. Vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. E quando vocês receberem o poder do Espírito Santo, né, quando ele descer sobre vocês, vocês vão ter este poder para testemunhar. Então nós precisamos, irmãos, nós precisamos, igreja, desse poder, desse transbordar do Espírito de Deus, para nos capacitar a sermos testemunhas da salvação de Cristo, para testemunharmos, para falar do amor de Deus, para testemunhar Jesus. Essa era uma característica principal da igreja primitiva. Lembra quando eles selecionaram diáconos para servir às mesas? O que eles tinham que ter? Eles tinham que ser os mais inteligentes, os mais cultos, os mais bonitos? Não. Porque se fosse assim, Deus não seria glorificado. O homem seria glorificado, mas não o Senhor. E o Senhor ele não divide a sua glória com ninguém. Então, é muito importante nós entendermos isso, que o Senhor, eles foram, né, o que eles tinham em comum é que eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Não era por méritos, não eram por méritos pessoais, mas é porque eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. E, aliás, é premissa de Deus nos encher do Espírito Santo para que a sua obra seja feita. Então, é dessa perspectiva que nós devemos olhar. E quando não é de Deus, nós percebemos. Quando o homem ele tenta produzir a obra de Deus, você vê murmuração, você vê explosões carnais, você vê, é muito triste, né? Muita coisa que não tem nada a ver com Deus, que nós temos visto isso, eu tenho sempre comentado. Coisas absurdas que você às vezes vê na internet, ou às vezes em algumas igrejas que dizem, olha, isso daqui é o poder de Deus, é a manifestação de Deus, é o Espírito Santo, e não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus, não tem nada a ver com Deus. Quando Deus está se movendo de alguma forma, nós nos amamos, né, nos juntar a Ele, nós queremos fazer parte dessa obra. E a palavra usada aqui no grego é a palavra dunamis, ou seja, explosão, né? Esse transbordar do Espírito Santo, é uma explosão. Então, nós precisamos dessa explosão dentro do nosso ser. Alguma coisa que seja maior do que nós podemos produzir na nossa própria força. Que seja o próprio Deus operando dentro de nós. Como vai se manifestar é diferente em cada pessoa. Não existem regras algumas, né? Algumas pessoas falam em línguas, outras profetizam. A própria palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos estudado isso aos domingos, mostra 8, 9 situações diferentes em que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, e nenhuma delas é igual a outra. Nenhuma delas se repete da mesma forma, no mesmo padrão, ou seja, não existe um padrão. Pode ser que a tua experiência seja maravilhosa. Você cante louvores, hinos espirituais, numa língua que você nem conhece. Pode ser que simplesmente você louve a Deus com a tua própria língua. Pode ser que o Senhor traga profecias através da tua vida. Pode ser que não exista uma manifestação visível, mas aqui dentro existe uma explosão, uma paz, uma certeza do amor de Deus, uma certeza de que Ele te escolheu, que Ele te ama, que você é dele e que isso te faz seguro. Mesmo se você estiver lá no meio do Afeganistão pregando Jesus, você tem essa segurança de que você pertence a Ele. Você entende o que eu estou dizendo? Isso é algo maravilhoso. É isso que nós precisamos, esse tipo de explosão que nos traz essa ousadia de falarmos de Jesus, que nos traz essa paz, essa segurança.
para fazermos a obra do Senhor. Essa é a obra de Deus em nós e através de nós. Bom, você vê aqui, né, em Atos 1, 4 e 5, Jesus disse para que os discípulos esperassem até que do alto eles fossem cheios do Espírito Santo, para que essa obra pudesse ser verdadeiramente de Deus e não do homem. Eles não conseguiam fazer essa obra sem esse poder, sem essa explosão. Eles não conseguiriam fazer a obra de Deus, testemunhar o amor de Deus, transbordando sobre a vida deles. É impossível fazer a obra de Deus, novamente, na nossa própria força. Você pode até tentar, não sei se você já experimentou isso. Eu já tentei algumas vezes, mas isso é muito ruim quando você não tem um entendimento daquilo, o entendimento real de que você precisa do Senhor. E eu lembro isso em alguns momentos da minha vida com o Senhor, tentando fazer algo por mim mesmo. Às vezes não é nem algo ruim, mas é algo que você quer fazer na tua própria força. Você pode perceber isso muito claro quando você tentar fazer isso. E eu te encorajo a receber isso pela fé. Eu digo que isso com base nas escrituras do Evangelho aqui de Lucas, capítulo 11, versículos de 11 a 13, que nos diz assim: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhes dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Você que é pai, você que é mãe, se teu filho te pedir um peixe, você não vai dar para ele uma cobra ou um escorpião, não é mesmo? Se ele te pedir um ovo, você não vai dar para ele uma pedra. Eu não conheci nenhum pai, nenhuma mãe que já fez isso. Ninguém, nós não faríamos isso em sã consciência. Jesus fala, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial que está no céu, que é perfeito em amor, que é perfeito em cuidado, Ele vai nos dar o Espírito Santo. Você compreende? Amém? Se nós pedirmos isso, Senhor, eu quero mais do Teu Espírito Santo, me enche, Senhor, me batiza com o Teu Espírito. Se Ele é o nosso Pai, é porque nós somos Seus filhos, e o Espírito Santo já habita dentro de nós, e é para nós que cremos que estamos indo para o céu, que temos esse relacionamento com o Espírito Santo, sabemos da filiação de Deus como Pai, é para nós essa promessa. Nós podemos ser cheios, nós podemos transbordar. Deus tem muito mais para nós, transbordar do amor de Deus, do poder de Deus para sermos testemunhas neste mundo, para o Senhor. Amém? Nós queremos isso. Deus, Ele deseja nos abençoar dessa maneira. Amém? Essa é a vontade do Senhor, essa é a vontade do nosso Pai. E cada vez mais, nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos estar cheios desse poder para ministrar. Nós vivemos num mundo cheio de mentiras, cheio de falácias, e nós precisamos falar de Jesus, porque nós temos a verdade de Cristo. E a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu te encorajo a ministrar Jesus, a ser cheio do Espírito Santo, mas que você ministre não na tua força, mas na força do Espírito Santo, na força do nosso Deus. Amém? Muito bom. Agora nós vamos falar sobre a supremacia do amor. João 13:35 diz assim: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Outra característica para nós, além do poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, nós também cremos na supremacia do amor. Nós cremos que o amor é o caminho excelente. Nós cremos que o amor, ele supera todos os dons espirituais. O apóstolo Paulo diz que esse é o dom do caminho excelente. Logo, após escrever uma lista de dons, você deve lembrar disso, e de manifestações do Espírito Santo, ele fala, mas o caminho excelente é o amor. Ou seja, não importa você ter vários dons, de várias habilidades, fazer tantas coisas, conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ser tão ortodoxo em toda a tua doutrina, se você não amar o próximo como Jesus deseja. Se você não amar como você ama a si mesmo, se você não amar com o amor de Deus, não vale nada, não adianta nada.
porque Deus ele quer que nós possamos amar com o amor dele. Eu quero ler João, que diz o seguinte: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então todos vão saber que você é discípulo de Deus se você tiver uma Bíblia debaixo do teu braço? Não. Todos saberão que vocês são discípulos de Jesus através do amor, do modo como vocês se amam, do modo que vocês se tratam, do modo como vocês se servem, do modo que vocês convivem. É isso que vai testemunhar ao mundo, muito mais do que qualquer outra coisa. Que Jesus é vivo e que Jesus está aqui. O mundo ele vai olhar para nós e vai falar assim: eu vejo algo diferente nessas pessoas. Elas não se maltratam, elas se amam. E elas são pessoas como nós também. Então, essas são as palavras do próprio Senhor Jesus em 1 Coríntios 13. Diz assim o apóstolo Paulo falando: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Paulo, ele escreve que não importa nada se você não tiver amor e se você não tiver esse amor do Senhor. Não o amor humano, né? Eu não estou dizendo agora o amor humano, sabe? O amor humano, ele é egoísta. O amor nessa esfera, né, é um amor egoísta. Nós amamos porque nós somos amados, não é verdade? O amor humano. Nós queremos abençoar alguém porque nós fomos abençoados. Nós queremos fazer alguma coisa quando nós nos sentimos bem, mas só quando nós nos sentimos bem. Esse não é o amor de Deus, esse é o amor do homem. É egoísta. O amor do homem, ele espera algo em troca. Ele espera um retorno. Não é esse amor que eu estou dizendo aqui. O amor do Senhor, que é um amor supremo. O amor de Deus, ele é supremo. É o amor que nós recebemos primeiro em nossa vida. Esse amor é um amor incondicional, que não importa como você é, Deus continua te amando. Esse amor é especial, que levou Jesus na cruz, por causa da alegria que foi proposta depois da cruz, o fato de ter você com Ele para sempre o levou à cruz. Ter você com Ele para sempre o levou à cruz. Então o amor de Deus, o amor é o amor sacrificial. Esse amor, ele te faz sofrer, te faz morrer para si mesmo, você entende? Te faz perder muitas vezes, ou fazer o sacrifício que for preciso para que Deus seja glorificado. Para que a outra pessoa se sinta tocada por Deus, amada por Deus. Importante para Deus. É sobre Jesus e não sobre nós. É sobre Jesus. Não é como eu me sinto, você entende? Você sabe que, independente de como você está hoje, independente de como foi essa semana, Jesus ele continua te amando da mesma forma. Ele também continua digno de ser adorado como Deus. Independente se você se sente, eu não me sinto muito bem, então Jesus não é merecedor. Não, Ele é merecedor, independente da tua situação, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é tudo sobre Ele, não é nada sobre nós. Então é muito importante que nós queremos o amor de Deus, que nós experimentamos o amor de Deus, pessoalmente nas nossas vidas, antes de nós podermos amar, porque você acha difícil amar, realmente é difícil. É difícil amar porque nós somos egoístas. Mas quando você está cheio do amor de Deus, não tem como você controlar isso. Se você está cheio do amor de Deus, é difícil não amar. Porque esse amor vai fluir de você. O amor de Deus é maior do que a nossa maldade. O amor de Deus é maior do que o nosso egoísmo. Se você recebe desse amor, você é curado. E você tem cura. Pessoas feridas ferem.
Pessoas amarguradas machucam, não é? Pessoas que não estão recebendo desse amor, elas não têm esse amor para dar, elas não têm como fazer diferença na vida das outras. Então, irmãos, nós precisamos desse amor. Quando todos os dias da nossa vida, eu tenho que lembrar, Deus, eu preciso do teu amor. Hoje eu tenho que me voltar à cruz, eu tenho que me voltar aos teus pés. Isso não é religiosidade, é necessidade. Eu quero receber do amor, quero ser lembrado do que Ele fez por amor por mim. E que Ele faria de novo, se preciso fosse. Quando eu estou cheio desse amor, eu posso amar também dessa mesma forma. Quando eu estou cheio desse amor, eu posso ter alegria, independente das situações que eu estou passando. Quando eu estou cheio desse amor, tudo muda. Não importa a luta que eu esteja passando, eu encontro forças para passar, porque eu sei que Deus está comigo. Eu sei que o amor dele me sustenta. E nós temos essa certeza e nós precisamos ser lembrados disso a cada dia que nós podemos viver desse amor. É dessa forma somente que a gente pode amar. Esse poder para que as pessoas vejam Jesus, não a nós, né? Não o nosso amor egoísta, mas o amor dele, o amor incondicional, o amor que não espera nada em troca. Muito bem, então a gente crê que mais do que qualquer outra coisa, o amor dele é supremo, o amor, ele é supremo, se torna uma necessidade nossa diária, receber o amor de Deus para fazer qualquer coisa para ele, para viver. Uma doutrina errada, Deus muda num segundo, mas uma atitude errada pode custar uma vida inteira para aquela pessoa ser restaurada. Então, o mais importante do que qualquer coisa é amar as pessoas. Elas vão esquecer o que você fala para elas muito rapidamente. As pessoas acabam esquecendo, mas elas vão sempre lembrar de um gesto de amor que você fez por elas. Às vezes, um gesto de amor, algo que você fez por alguém, isso fala às vezes mais do Evangelho do que palavras. Às vezes do que você está insistindo com alguém, mas a tua atitude, a tua maneira de amar as pessoas, de ser gentil, demonstrando o amor de Deus, isso fala muito mais. Seja no momento difícil dessa pessoa, no momento de perda de um ente querido, você está ali, você traz uma palavra de conforto, uma palavra de Deus, ou você se oferece para ajudar de alguma forma. Nós podemos falar as coisas certas, mas o nosso coração pode estar errado. Então, o mais importante do que falarmos é o que nós fazemos, amém? O maior desejo de Deus é que nós sejamos capazes de experimentar do seu amor. E recebendo do seu amor, nós podemos amar as pessoas conforme a sua vontade. Bom, em João 13, 34, nós lemos o seguinte. Uma ordem suprema aqui. Diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. E como foi que Deus nos amou? De forma sacrificial e incondicional, não foi isso? Não foi assim? É esse amor que nós queremos. 1 João 4,20 diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então não tem como falar que eu amo Deus, mas eu não amo a igreja de Deus, né? Eu amo a Deus, eu não tenho problema com Jesus, eu não tenho problema, né, com a igreja, eu não, mas eu não gosto daquela pessoa. Porque aquelas pessoas são muito hipócritas, né? Eu não gosto daquela igreja por causa disso. Então a gente tem um problema aqui, se a gente pensa dessa forma. Porque se você ama a Deus, você tem que amar o teu irmão. Então nós precisamos entregar o nosso orgulho aos pés da cruz e falar: Senhor, acho que eu preciso da tua ajuda aqui. Trabalha, Senhor, no meu coração, me quebranta, me dá do teu amor.
1 João 3,17 diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, o amor de Deus também é um amor prático, né? Ele não é um amor de palavras, mas é um amor de atitude. Amém? O apóstolo João ele é conhecido como o apóstolo do amor. E vocês sabem do testemunho dele? Não sei se vocês já escutaram, se eu já comentei aqui sobre o testemunho do apóstolo João. Se você não ouviu, eu vou compartilhar com você pela primeira vez, talvez. Mas eu gosto de falar desse testemunho. Quando ele voltou do exílio da ilha de Pátimos, ele já estava bem velhinho, de idade avançada, e aí os irmãos ficavam muito felizes quando o apóstolo João ele estava ali na congregação. E eles davam sempre a honra para ele, convidavam o apóstolo João para compartilhar ali com a igreja, né, na assembleia ali dos santos, né? E o apóstolo João ele vinha pregar, e eles o convidavam, levavam, ficavam felizes. E todas as vezes que ele era convidado para pregar, era isso que ele pregava. Esse era o grande sermão do apóstolo João. Era: amem uns aos outros. Essa era a palavra. Amem uns aos outros. E todas as vezes eram assim. E aí um dia o pessoal perguntou para ele: apóstolo, por que essa é sempre a sua mensagem? Por que você sempre prega a mesma mensagem? E ele disse assim: quando vocês começarem a obedecer o que eu falo, eu mudo a minha mensagem. Isso aqui não é um checklist, né, para que a gente fale, pronto, está feito, né? Mas é o que nós precisamos meditar, permanecer, praticar todos os dias, amém? O amor de Cristo nos constrange. Deus ele mostra o seu amor por nós, mostrou o amor dele por nós quando Cristo morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele demonstrou o seu amor por nós. O mundo fala muito de amor hoje, mas é um amor egoísta, é um amor que busca satisfação pessoal. Esse não é o amor de Deus, igreja. Esse não é e nunca vai ser o amor que busca o seu próprio prazer. O amor de Deus, eu vou repetir, ele é incondicional, é sacrificial, buscando o bem do outro, não o seu próprio. É por isso que o amor de Deus nos constrange, é por isso que esse amor é perfeito. Não é o amor que o mundo prega, não é o amor que, infelizmente, muitos cristãos estão sendo arrastados nessa mentalidade desse amor pregado pelo mundo. O amor de Deus, ele não busca os seus próprios desejos, destruindo o outro. E ele é capaz de se sacrificar e abrir mão de si mesmo. Para isso, é bem diferente, né? É o oposto. Se você consegue entender, é exatamente o oposto do que o mundo prega hoje. O verdadeiro amor, o amor que vem do Senhor. Muito bem, há pessoas que nós não queremos amar porque tem alguma característica nela que nós não gostamos. Agora, eu não sei se você está pronto para ouvir isso, para receber isso. Mas geralmente o que você menos gosta em alguém, sabe o que é? É o seu próprio pecado na outra pessoa. Mas aquela pessoa é tão orgulhosa. Talvez você tenha problemas com orgulho. E é difícil para você ver o seu orgulho, o teu pecado em outra pessoa. Você tolera o teu orgulho porque você não tem como se livrar dele, não é verdade? A menos que você busque a Deus por isso. Mas se você é uma pessoa orgulhosa, você vai odiar o orgulho nas outras pessoas, porque nós geralmente odiamos no outro o que nós não gostamos em nós. Em mim eu posso tolerar, mas no outro, não. Não vou tolerar. Então, seja o que for que você tem problema com alguém, aquele irmão, aquela irmã, tem essa coisa que eu não gosto dela, eu não suporto isso naquela irmã. Opa, Deus está falando com você, quer dizer que o teu coração está cheio disso, e você não gosta no outro. Entrega para Ele, peça ajuda do Senhor. Me perdoa, Senhor, me quebranta. Eu quero amar como o Senhor. Eu quero olhar com os olhos de graça, com paixão, com o Senhor, assim como o Senhor faz comigo. Irmãos, falta de perdão é como uma prisão. Mateus 18, de 32 a 35 diz assim: então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você?
Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Essas palavras fortes, palavras do Senhor Jesus, Ele está nos ensinando sobre a importância do perdão aqui. E Ele está falando que não perdoar é como estar em uma prisão. Como se você se colocasse numa prisão. Eu não quero estar onde aquela pessoa está. Eu não quero estar perto porque, porque aqui dentro está aprisionado, você não é livre. Quando você não perdoa alguém, quem está preso é você. Você que está preso, você não está mais livre, à vontade, né? Feliz. Então você precisa perdoar. E Jesus fala, e essa é a consequência, como se você fosse entregue aos torturadores. Deus está falando, olha, Ele deu essa ilustração, essa parábola desse senhor rico que perdoou a dívida de um servo, mas esse servo foi lá e estrangulou o conservo dele, querendo que ele pagasse até o último centavo. E o senhor dele falou, o que você fez? Eu te perdoei de uma dívida muito maior do que essa da qual você está cobrando e exigindo dessa pessoa que ela te pague. Você vai ser preso agora. Você está errado. E você vai ser entregue para os torturadores. E é isso que acontece quando a gente não perdoa. Há uma tortura, né, dentro do nosso coração, que Jesus quer que nós nos libertemos disso, que a gente seja livre disso. Então a gente precisa pedir a ajuda de Deus. E Ele quer nos ajudar. Amém? Quando Jesus aponta uma ferida, não é para nos machucar mais, mas é para nos curar. É para nos sarar. João 15, versículos 16 a 17. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. João 17, 22, 23 diz assim: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha só Jesus, ele ora ao Pai para que o mundo saiba que nós somos amados por Deus da mesma forma que o Pai ama seu Filho. Jesus está orando ao Pai que o mundo saiba dessa comunhão perfeita, dessa unidade perfeita, desse amor perfeito. Mas como é que o mundo vai saber? Através da nossa unidade, do nosso amor. Quando você recebe, né, do amor de Deus, e o amor de Deus, né, por você é tão grande, esse é o mesmo amor que Ele quer que nós tenhamos uns pelos outros. 3 vezes as Escrituras Sagradas nos revelam que uma voz do alto foi ouvida dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me agrado, ou em quem me comprazo, pode ser que seja na tua versão assim. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é o meu Filho amado. A Bíblia nos conta isso. Deus ele quer que você saiba que esse mesmo amor, essa mesma voz que falou de Jesus, fala de você, porque você está nele. Hoje o amor de Deus por você é o mesmo. Amém? Como nós podemos lidar com um amor tão grande, não é verdade? Quem sou eu, Senhor, para que o Senhor me amasse de uma maneira tão gloriosa? Quem somos nós? Quem somos nós? Nunca vai ser por mérito, irmão. Nunca vai ser porque você merece esse amor. Nós não merecemos esse amor, mas Deus escolheu nos amar. E da mesma forma que Ele espera que nós amemos uns aos outros também, que a gente escolha amar. Amor bíblico não é sentimento. Amor bíblico é atitude. Você escolhe e nós devemos andar nesse amor, ou seja, escolher a cada dia andar nele. Amém? E por último, graça sobre graça. O último item da nossa noite. Essa é uma das características muito importantes também aqui na Calvary, na nossa igreja. Todas as características são importantes para nós como exemplo.
mas essa também é muito importante para nós, graça sobre graça. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, na Calvary, depois de muito tempo, eu numa igreja tradicional, eu aprendi muitas coisas boas, eu dou graças a Deus por isso, amo meus irmãos que são parte ainda desta denominação, amo muito e creio que são meus irmãos, mas eu nunca escutei, eu não entendi sobre a graça. Falava-se sobre a graça, mas eu não compreendia o que era a graça. E quando eu cheguei na Calvary, eu lembro o pastor Tim, na época, ele começou a Calvary lá em São Vicente, e ele compartilhando sobre a graça, e aquilo quebrantou meu coração. Eu comecei a aprender da palavra do Senhor, comecei a entender mais sobre a graça do Senhor, e é tão maravilhoso quando a gente entende sobre a graça do Senhor. É algo maravilhoso. A Bíblia fala que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça veio por meio de Jesus Cristo. Então não dá para você andar com Jesus Cristo e viver debaixo da lei. É impossível. Então esse é um princípio muito importante para nós. Quando eu ouvi sobre a graça de Deus pela primeira vez, eu digo que eu nasci de novo. Eu nasci de novo mesmo. Quando nós descobrimos sobre a graça e como é como um novo nascimento. Nós não queremos estar debaixo do jugo do homem, não é? Mas sim debaixo do jugo do Senhor. Hebreus 13, versículo 9 diz assim: não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. O autor de Hebreus, ele tem que combater, algumas heresias, algumas doutrinas falsas que estavam fazendo com que o povo de Deus se sentisse condenados, pesados, não agradando a Deus por causa da comida. E você sabe que não há limite para trazer condenação sobre a vida dos outros, por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia, para que a gente esteja respaldado naquilo que é verdade e aquilo que é mentira, o que é de Deus e o que é do homem. Então, essa característica da graça, para nós é muito importante. Ela está ligada a todas as outras. Em 1 Pedro 5,12, diz assim: mantenham-se firmes na graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. É nisso que a gente quer estar firme, amém? Eu não quero estar firme em outra coisa que... eu quero estar firme na graça de Deus. E é por isso que é tão importante conhecer a graça de Deus. Então, graça significa favor e merecido. É difícil para nós entendermos a graça, porque nós somos legalistas por natureza. Nós somos aqueles que fazem as coisas por merecimento, por meritocracia. Se você faz, você ganha. É um toma lá da cá, um troca. Nós vivemos um sistema meritocrático que funciona assim: você faz e você recebe, você não faz, você não recebe. Você faz, você ganha. E a gente entende isso. A gente ensina isso para os nossos filhos também, que é importante fazer as coisas, tudo, tudo tem uma consequência. Se você fizer, você ganha. Se você não fizer, você não ganha. Tudo isso tem o seu lugar, mas quando você fala da salvação, quando você fala de salvação, quando você fala da vida, de vida com Deus, não tem como a gente colocar alguma coisa que o homem possa fazer, a não ser depender da graça. Essa graça, realmente ela nos sustenta. E é interessante porque na minha experiência ministerial passada, antes de conhecer a Calvary, era assim: eu tinha que fazer várias coisas, tinha tantas coisas, tinha cursos, tinha isso, tinha aquilo. É uma série de coisas que você precisa fazer para você ser merecedor. E eram tantas coisas, tantos cursos, E tem aquela coisa, tem os indicados, tinham aqueles que... e você acaba tendo a impressão que você não é bom o suficiente. Eu falo assim: poxa, mas eu não sou tão bom quanto aquela pessoa, eu não falo tão bem quanto aquela pessoa, eu não consegui fazer o curso que aquela pessoa conseguiu fazer. E aí você fica ali, isso é muito triste. Nós não fazemos alguma coisa porque nós somos bons. Se não for pela graça de Deus, a mão de Deus,
em nome de Deus nas nossas vidas, nós não podemos fazer nada. Então, novamente, não é por mérito, ou por coisa alguma desse tipo, né? Principalmente em relação às coisas de Deus. E isso tem que ficar muito claro, tem que ser isso é muito importante. Então, nós não podemos atribuir a Deus essas mesmas coisas que pensamos e fazemos como homens. Essa busca por recompensas, né? Eu não sei se eu fizer isso, eu vou ganhar aquilo. Então eu vou agir assim para que eu vou vir em todos os cultos, eu vou ter esse título, eu vou ter um cargo na igreja, eu vou ter um nome, as pessoas vão olhar para mim, elas vão me considerar, eu vou ganhar uma faixa no braço, eu vou ganhar um crachá no peito. Então, são motivações carnais, de que não tem nada a ver com a obra de Deus, não tem nada a ver com a graça de Deus. Ou é pela graça, ou é pelo esforço do homem. E não dá para fazer a obra de Deus pelo esforço do homem, né? Então, é bem importante isso. A Bíblia ela revela que é somente pela graça que nós podemos chegar a Ele. De outra forma, nenhum de nós teria a mínima chance. Em Efésios 2:8 diz assim: pois é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Também não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Somente pela graça. Você não pagou nada. Você não fez nada para merecer, mas você simplesmente recebeu. Então, assim como nós somos salvos pela graça, nós devemos continuar nos fortalecendo na graça. Em 2 Timóteo 2, capítulo 2, diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Paulo achou importante falar para Timóteo se fortalecer na graça. Nós precisamos nos fortalecer na graça. Sim ou não? Quando? Sempre, porque nós somos legalistas. Nós sempre abandonamos a graça, fingindo, né, fugindo, na verdade, da graça, deixando a graça, dando as costas para a graça. Essa é a nossa tendência como ser humano. Porque é o que tem dentro de nós, né, essa coisa legalista. A gente quer ser legalista, a gente quer construir regras para nós e também para os outros. Essa é uma grande verdade. Essa é a nossa tendência. Então nós precisamos estar sempre relacionados, ter esse entendimento. Não é por mim, mas é por causa de Jesus. Foi Ele que escolheu, Ele que concedeu, Ele que me amou primeiro, é somente pelo Senhor. Então a gente tem que se voltar sempre para o Senhor. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Nós cremos na restauração, e no poder de transformação que segue ao arrependimento daquele que cai, daquele que comete algum erro. Você concorda comigo? Você crer no poder de Deus que segue ao arrependimento é tudo por causa dele. A bondade do Senhor é quem nos leva ao arrependimento. A palavra de Deus é a graça dele e nos conduz a nos arrepender. Como eu disse, a minha experiência no passado foi muito triste comparado com a graça. Hoje é tão mais prazeroso, né, de não ter mais esse peso nos ombros de que você precisa fazer, você precisa ser aceito pelas pessoas, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você acaba se esforçando para fazer algo, para mostrar para as pessoas e não para o Senhor. Quando eu conheci a graça, eu passei a servir o Senhor em tudo com alegria, não com peso, não por obrigação, não por alguma lei construída por homens. O que a lei não pôde fazer por mim, o Senhor fez. Esta é a pura verdade. Você precisa ter uma experiência da graça de Deus. Algumas pessoas precisam ser quebrantadas para poder experimentar da graça de Deus. Seja qual for a tua realidade, permaneça na graça de Deus, irmãos. Se fortaleça na graça de Deus. Isso é fundamental para o teu próprio crescimento como filho de Deus, como filho do Senhor. Amém? Há dois tipos de veículos de emergência: o policial e a ambulância. Nós temos ali o carro de polícia e a ambulância. Na verdade, quando acontece um acidente,
São dois tipos de veículos de emergência, né, que chegam no local. O primeiro vem com a lei, tem as testemunhas, a condenação, a justiça tem que ser feita, se procura o prejudicado e já vem logo a pena. O outro, a ambulância, ela não vem com a lei, mas com a graça, porque não importa quem cometeu o erro, há vidas ali em risco de morte, checa-se o coração, vê se os ossos, né, quebrados, procura tomar cuidado, levanta a pessoa do chão. Isso é o que a ambulância faz. Qual dos dois tipos de veículo, eu te pergunto, nós somos chamados a ser por parte de Deus? O policial ou a ambulância? A ambulância, não é verdade? Existem dois tipos de ministério. Aqueles que, ao verem uma pessoa ferida, que pecou, que caiu, que se machucou, elas pegam logo o Código Penal. A pessoa já sabe a lei que ela precisa, mas agora ela precisa de ajuda. Ela não precisa de que você mostre a lei para ela, que você continue colocando ela para baixo. Outros são como os paramédicos, né, daquela ambulância. A preocupação não é quem quebrou a lei, mas como trazer cura daquele que está ferido e trazer restauração para aquela pessoa que está ali naquela situação difícil. Deus nos chama a esse ministério da reconciliação por meio da sua graça. Nós não estamos aqui para apontar, nós estamos aqui para estender as mãos. Nós não estamos aqui para, esfregar a lei e a condenação no rosto das pessoas. Nós estamos aqui para ser os braços de Deus, estendendo a graça dele para que as pessoas tenham a chance de ser restauradas. Não é verdade? E alguém vai falar, mas é muito arriscado viver pela graça. É claro, tudo tem um risco, mas eu prefiro, e isso é o que nós cremos como Igreja em Movimento, nós preferimos errar pela graça do que errar pela lei. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você vai dar chance para as pessoas e elas vão te trair, elas vão te enganar, elas vão tirar proveito da tua vida. A gente vai ficar triste, mas isso faz parte, tudo vai voltar para o coração. E é claro que tudo vai depender se aquela pessoa que está recebendo a graça, ela quer se acertar com Deus ou não. Mas a nossa parte nós estamos fazendo. Você entende? A nossa parte nós estamos permitindo, ela vai ficar... E isso vai ficar a critério da pessoa, se ela não quiser se arrepender, se ela não quiser mudar. Porque nós preferimos errar porque a gente deu a chance a mais do que você não considerar ou perdoar alguém que Deus já perdoou. Você entende? Alguém que Deus quer usar e tem um plano naquela vida. Você não quer perder isso, não é verdade? Você não quer ficar do lado errado. Então, nosso chamado é estender a graça e cada um vai se ver com Deus um dia. Com o que ele fez com a graça, se ele quis se aproveitar da graça. Nós vamos responder a Deus com o que a gente faz com a graça. Um dia, cada um estará diante do Senhor. Mas o nosso coração é que todos sejam restaurados e possam receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mateus 7, 1 e 2, nós estamos terminando, diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Isso é muito forte. A razão por que eu amo a graça é porque eu preciso muito dela. Eu preciso da graça do Senhor. Eu penso que todos nós, não é verdade? João 1, 16, 17 diz assim: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então é isso, a lei ela serve para trazer as pessoas até Jesus, para lembrar as pessoas que elas não são perfeitas, mas que precisam de um Salvador perfeito. E como igreja a gente tem que permitir o acesso a essa graça a todas as pessoas, para que elas tenham transformação. E o arrependimento no coração delas vai ser chave para ter a transformação ou não. Nós não queremos trazer graça. Na verdade, nós queremos trazer a graça do Senhor, a graça de Deus a todos, né, para que eles possam ter essa chance. Então, nós sempre falaremos a verdade, né, em amor.
com amor, porque amor sem verdade é hipocrisia. E verdade sem amor é crueldade. Então nós buscamos sempre o equilíbrio de falar a verdade com amor, para que as pessoas elas tenham a chance de se arrepender e serem restauradas através da graça de Deus. Isso é onde nós nos firmamos como igreja, como movimento. Amém, queridos? Eu espero que vocês tenham sido abençoados. Eu espero que o Senhor continue derramando da sua graça sobre a tua vida, do seu amor. E eu espero que você entenda isso, que você compreenda que da mesma forma como você é amado pelo Senhor, você deve amar os outros. Da mesma forma como você recebe da graça do Senhor, você deve agir com graça com os outros também. Amém? Porque é difícil, não é mesmo? É difícil quando nós pensamos no amor do Senhor. Como é que eu consigo novamente? Somente quando nós nos rendemos a Ele. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós clamamos a Ele. Isso é muito importante. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade que nos deste. Senhor, que Teu Espírito continue falando aos nossos corações. A nós sairmos, Pai, e voltarmos para os nossos lares. Que Teu Espírito continue convencendo. Somente Teu Espírito pode fazer isso, convencer as mentes e os corações. É o que nós te pedimos, ó Pai, agora e sempre em nome de Jesus. Amém.